Se você quer aprender a rodar o WordPress dentro do seu ambiente Docker com Portainer, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar. Fala pessoal, eu sou o André Almeida e finalmente chegou o dia onde eu vou ensinar vocês a rodarem o WordPress dentro do ambiente que nós criamos com Portainer e Traffic. Se você chegou aqui e caiu de paraquedas, nessa sequência de aulas a gente já rodou dentro do mesmo ambiente Typebot, N8N, Chatwoot, Evolution API, estamos implementando uma inteligência artificial dentro do servidor VPS que vai rodar com outras aplicações e nessa aula a gente vai colocar o WordPress. Se você não viu nenhuma dessas aulas e quer apenas WordPress, não tem problema. Você precisa apenas ver a minha aula, onde eu faço Portainer e Traffic. Depois você pula direto para essa aula do WordPress, que tá tudo bem, vai funcionar normalmente, tá? Bora para a tela no meu computador. Se você já é inscrito do canal, considere deixar o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda a gente a continuar criando conteúdo. E entre no grupo do WhatsApp se você ainda não faz parte do grupo, porque lá a gente tira dúvidas gratuitamente para todo mundo, tá? Se quer um time de especialistas para fazer esse tipo de trabalho para você, o contato do nosso time comercial está na descrição. Agora vamos para o vídeo. Aqui, pessoal, está a VPS que eu utilizei para fazer o WordPress rodar dentro do nosso ambiente. VPS Hostinger são VPS de alta qualidade, são VPS que rivalizam com grandes players do mercado, tá? Inclusive, se inscreve no canal para receber o vídeo onde eu vou comparar a VPS da Hostinger com a VPS da Contabo e outras VPS que muita gente pelo YouTube vem falando que é melhor, mas nos testes o resultado não foi bem assim, tá? Então eu vou mostrar para vocês depois como testa um servidor e como você pode tirar conclusões do que é melhor para o que, tá bom? Mas para nossa implementação a gente está utilizando aqui VPS da Hostinger, tem um link na descrição, comprando um plano anual ou maior, você tem um ano de, você tem descontos, tá? No plano anual. Vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso Portainer. Você tem que ter assistido a aula de Portainer, se não assistiu, vai assistir, tá? A gente vai vir aqui no nosso ambiente, tá ok? Primeira coisa que a gente vai fazer, igual em toda aula nossa aqui, toda aula, você vai vir aqui e vai criar uma rede. Por que uma rede, André? Porque a gente não quer ter conflitos de porta. Então, cada uma das aplicações que a gente está rodando aqui, a gente está rodando em redes separadas. Segundo ponto que é importante levar em consideração quando você instancia o WordPress. Não use o mesmo serviço de banco de dados para todos os sites. Eu sei que muita gente fala assim, André, eu vou instanciar uma MySQL para o WordPress, então eu posso rodar um MySQL para todos os meus bancos de dados. Pessoal, se você está utilizando Docker, isso pressupõe que você quer isolar as suas aplicações, para que uma aplicação defeituosa não impacte outra aplicação, para que um serviço fora do ar não tire outro serviço do ar. Qual é o sentido de utilizar um ambiente Docker, onde eu posso isolar aplicações e colocar tudo para rodar dentro do mesmo container? Vocês entendem por que eu separo nas aulas? Por exemplo, eu vou rodar aqui um banco de dados MySQL. Se eu quiser rodar um outro banco de dados, uma outra instalação do WordPress, eu posso instanciar um outro serviço. E isso vai me permitir rodar um outro banco de dados, entendeu? Não vou usar o mesmo MySQL. Por mais que os dois são a mesma coisa, a mesma imagem, estão rodando separados, com volumes separados, o que vai me permitir ter flexibilidade e principalmente ter estabilidade. Porque se um serviço cair, os outros não irão cair. Se eu estiver rodando 10 sites, os outros continuarão rodando e eu tenho que me preocupar só com aquele container que parou por algum motivo, tá? Então, vamos voltar aqui para a tela do meu computador. Ok, voltamos. Vamos lá. Então, aqui a gente, em Network, a gente vai criar a nossa rede, tá? Que vai ser utilizada para poder rodar o nosso WordPress e os demais ambientes juntos, tá? No caso, o MySQL, o Portainer, Traffic, tudo no mesmo ambiente. Além do que a própria imagem padrão do WordPress já cria, que dentro do container do WordPress a gente já tem um Apache e o PHP já instanciado, tá? Então vamos aqui em Add Network e você vai dar um nome para essa rede. O nome dessa rede é WordPress, tudo minúsculo, _01. Esse foi o nome que eu escolhi para a rede. Se você quiser um outro nome, fique à vontade. Apenas lembre-se, você vai ter que repetir o nome da rede dentro da nossa stack, tá bom? Preste atenção nisso. Então você vai descer aqui. Antes de terminar a configuração, eu quero te mostrar uma coisa.
Essa daqui é a inteligência artificial que eu comentei no vídeo, que a gente vai colocar para rodar dentro do nosso curso, tá? Aqui eu pedi para ela me dar um motivo, me convencer a montar uma loja virtual. E aí ela começou a levantar algumas informações e começar um diálogo comigo. Até emoji ela utilizou dentro do ambiente. Claro que aqui ela está rodando cru, direto num servidor. Mas eu vou fazer uma aula ensinando vocês a colocar isso dentro do Typebot, ou dentro de qualquer chatbot, ou até mesmo dentro do WordPress, para que ele crie posts para você. Tudo de graça, usando apenas o poder da sua VPS. É claro que você tem que ter um bom servidor para fazer isso, mas é possível rodar, tá bom? Então, se inscreve no canal se você não quer perder essa aula, porque vai ser importante pra caramba. Isso daqui é um divisor de águas. É algo que ninguém fez ainda dentro do YouTube. Então deixa eu voltar aqui para a criação da nossa rede e eu vou só apenas dar um nome para ela e dar um Create Network. Por que eu não vou clicar aqui? Você tem que clicar. Clica em Create Network. Porque eu já tenho a rede criada, tá? Eu criei antes da aula para fazer um teste. E ela está aqui, ó, rede WordPress, ok? Feito isso, terminei, André? Não. Você vai vir aqui em Containers e você vai pôr o Traffic, que é o nosso gerenciador, o nosso servidor web para containers, dentro da mesma rede que o seu WordPress vai rodar. Então você vai rolar até aqui embaixo. E na última opção, em Connected Networks, você vai selecionar a rede WordPress 01. Como o meu já está, se eu clicar em Join Network, ele dá um erro, porque o meu já está na rede aqui. Olha a rede aqui, ó. Ele já está conectado na rede. Então você verifica e ele está na rede. Beleza. Agora sim, vamos lá. Criamos o ambiente dentro do Portainer. A gente vai vir aqui na Cloudflare e vai criar o nosso subdomínio aonde o site WordPress vai rodar. Então a gente vai vir aqui em Add Records, vai dar um nome para ele, no meu caso é WordPress 01. Por que 01? Porque eu vou rodar outros. Eu vou fazer uma aula rodando mais de um WordPress. Na verdade, nessa aula mesmo eu acho que eu consigo mostrar, se o vídeo não ficar muito longo. Ele já tem 7 minutos já. Então eu coloco aqui o WordPress 01 e vou colocar o endereço IP do meu servidor, que seria esse daqui. Se eu quiser, eu posso pegar na VPS da Hostinger, lá no painel, dá para pegar o endereço IP, mas eu já tenho ele aqui das aulas anteriores. Você vai pegar lá na sua empresa de hospedagem o endereço IP do seu servidor, tá bom? Você precisa dele para colocar aqui. Vamos colar ele aqui e beleza. Então vamos lá, eu tenho aqui o subdomínio, ok? E o endereço IP da minha VPS. Você pegou o seu IP da sua VPS lá no seu painel. Eu só peguei aqui na Cloudflare porque eu já tinha usado esse mesmo IP para outras coisas. Então eu sei que está aqui embaixo anotado já. A opção de Proxy Status eu vou deixar ligada, diferente das outras aulas. Por quê? Eu quero que a Cloudflare faça o CDN e gere para mim um certificado de segurança que não vai ter conflito nenhum com o certificado que eu já estou rodando. Eu preciso do CDN dele para que o WordPress rode com um pouco mais de performance, tá bom? Então, ok. Você vai clicar aqui em salvar. No meu, quando eu clicar, ele vai dar um erro, porque já existe, eu já havia criado a entrada aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, WordPress 01, já foi criada. Então, a gente vai vir aqui de novo e vai criar a mesma entrada, só que com www na frente, www.wordpress01, endereço IP do servidor, e clique em salvar. Esse daqui ele vai criar porque eu ainda não havia criado, tá? Então, beleza. Feito isso, a gente vai ver se o nosso DNS já está funcionando no site DNS Checker, tá bom? Esse site aqui ele serve para que a gente possa validar endereços de DNS. Então, eu vou pegar aqui a WordPress 01, então eu vou digitar o WordPress 01, você coloca o endereço do seu site, tá? .aulafabricando.online e vou mandar ele procurar. Ele deu que não está propagado, tá? Deixa eu ver aqui se eu digitei WordPress 01.aula. Esqueci aqui, peraí. Eu digitei errado o endereço do site. Agora sim. Beleza, está propagado. Vamos lá, eu sempre repito isso nas aulas e é importante vocês prestarem atenção. Não é porque no DNS Checker apareceu tudo verdinho que mundialmente o seu DNS está propagado. Muita gente na comunidade, eu te convido a entrar nela, é um grupo do WhatsApp gratuito, tem problema na hora de emitir o certificado SSL porque não espera tempo suficiente. A pessoa verifica aqui e fala, pô, tá funcionando. Não deu nem 30 segundos que ela criou o DNS. Isso daqui é o cache de DNS do DNS Checker. Isso não reflete o cache de DNS da Let's Encrypt, ok?
A recomendação de DNS é que você espere 24 a 48 horas. No caso da Cloudflare, ela é muito rápida. Então, se você quiser esperar 12 horas, tá ótimo já. Se você for muito ansioso, espere pelo menos 2 horas para você poder vir fazer isso daqui. Porque corre o risco de você ficar tentando e ter problema na emissão do certificado com a Let's Encrypt, ok? Então vamos lá, vamos voltar para a tela do meu computador. Aqui está ok. E existe um outro site que a gente usa, que é o SSL Shopper, tá? Que é para testar SSL. E o que acontece? Você vai falar, André, mas você não criou o SSL ainda pela Let's Encrypt. Eu não criei, mas lembra que a gente deixou o proxy ativo? A gente deixou lá na Cloudflare ativo, então ele vai dar aqui uma mensagem de sucesso, provavelmente, tá? Porque a gente tem um certificado de segurança aqui, ó, da Cloudflare. Você pode perceber que ele deu tudo bonitinho aqui. Ok. Então a gente tem aqui o domínio rodando. A gente vai vir aqui nas stacks, agora que eu sei que ele está apontando para o meu servidor, está funcionando, eu vou criar uma stack. Qual é o nome dessa stack? WordPress, tudo minúsculo, _01, tá? Por que eu criei essa stack? Se você olhar aqui, eu tenho outras stacks das aulas anteriores, das aplicações que a gente rodou. Isso daqui é o equivalente ao Docker Compose.yml, você deve saber. WordPress 01. E aqui eu vou colar todo o conteúdo que a gente precisa para o nosso WordPress e vou te explicar o que você vai trocar e o que você não vai. Vamos lá, por que o nosso container não tem nome? Já avisando para o pessoal que já usa, tem gente lá na comunidade que já botou para rodar. Porque por padrão, o Portainer sempre usa o nome da stack, tá? Então você não vai ter conflitos de nome, porque cada stack tem que ter um nome único. Então vamos lá, a gente está rodando uma SQL, a gente está colocando aqui um volume para o banco de dados, para que esse banco de dados não se perca se o meu container parar de rodar. Então eu vou ter na pasta padrão do Docker, varlib, eu vou ter uma SQL, tá? Então eu tenho aqui o volume, vai chamar WordPress _01 _db _data. Restart always, então se o container parar, ele se reinicia sozinho. E aqui nas variáveis a gente tem ó, o usuário root do MySQL. Eu coloquei MySQL root senha, mas você troca pela sua senha. Ó, tem um comentário meu aqui, ó, troque pela sua senha, tá? Então você vai trocar pela sua senha, ok? Aqui eu tenho o MySQL database. Ele vai se chamar WordPress, no meu caso, mas você pode trocar pelo nome do banco de dados que você quiser. MySQL User, eu coloquei como WordPress também, mas você deve trocar, tá, pelo seu usuário. E o MySQL Password. Então aqui você escolhe todos esses 4 campos, você escolhe como você quer preencher. Não é nem recomendado usar do jeito que eu estou usando, porque isso daqui é uma aula, mas você deve mudar isso daqui. Ok, vamos lá. A gente já criou o volume aqui do banco de dados, agora vem para o WordPress, a gente tem aqui a dependência, que é o banco de dados, ok? Imagem WordPress, a última versão. Volume, eu criei um volume aqui do WordPress da pasta WP Content. Se você for olhar aqui dentro, ó, esse é o espaço mapeado dentro do container, tá? Ele vai pegar a pasta WP Content e vai criar um volume para salvar dentro do seu host. Então, o seu plugin, seus temas, os seus uploads vão ficar salvos no host principal. Então, se eu apagar o container, mas é claro, não posso apagar o volume, mas se eu apagar o container, eu não perco meus dados de temas, plugins, entendeu? E também não perco o banco de dados, porque ele está lá. A não ser que eu apague o volume, porque se eu mandar apagar o volume, aí beleza, eu apaguei a pasta, né? Aí não tem como, ele vai apagar de qualquer jeito. Ok, numa outra aula eu vou ensinar vocês a como acessar os volumes do Docker, tá? Para vocês poderem ver os arquivos dentro do seu servidor host. A porta aqui, não se apeguem a isso, porque o Traffic vai fazer o proxy para a gente, vai reiniciar se ele parar, e aqui nos environments a gente tem aqui, o banco de dados está na porta certa. Ai André, mas eu tenho outro banco de dados rodando na 3306. Não, lembra que a gente criou uma rede separada por WordPress? É por isso que a gente separou as redes, para que você possa utilizar a mesma porta, só que em redes diferentes. Então a gente tem aqui o DB User, que você vai pegar o usuário que você colocou aqui, tá? Do seu banco de dados, que é esse daqui, ó, User. Eu tenho aqui o DB Password, que é a senha do banco de dados. E eu tenho aqui o DB Name, que é o nome do banco de dados, que nesse caso é aqui em cima. Então é só você pegar o Database, User e Password e você coloca Database, User e Password. Mesma coisa, tá? Até o comentário aqui do lado que você tem que trocar. Ok. Aqui nas labels do Traffic, a única coisa que você tem que se atentar é nessa parte aqui do endereço do site. No meu caso é o WordPress 01,
www.aulafabricando.online. Você troca pela sua URL, tá? Posso mandar ele abrir aqui em nova guia, ó, e ele não tem nada, tá? Não vai abrir porque não tá rodando nada ainda. Ok. Aqui Networks, ele está entrando na rede WordPress _01, que foi a rede que a gente criou aqui. Deixa eu só confirmar o nome, tá? Deixa eu ver aqui, Network, WordPress _01, tá certo? O nome da rede, ok. E o volume, ele está mapeando aqui nossos dois volumes, que é o WordPress _01 DB Data e o WordPress _01 WP Content. Por que tem o 01 na frente, André? Porque se eu quiser rodar outros WordPress, eu troco o número, tá? Eu devo trocar o número dos volumes para que esses volumes não sejam reutilizados. Se eu manter o nome, ele vai usar o mesmo volume para duas instalações do WordPress. E aí eu já falei para vocês que a ideia é separar as coisas, não deixar tudo junto, colado, para ter problema depois. Então vamos dar um deploy. O tempo que ele levar aqui você tem que aguardar. Se der uma mensagem de erro vai aparecer aqui em cima. Não vou cortar o vídeo, que eu quero que você veja mais ou menos o tempo, a não ser que demore muito. Esse tempo aqui ele varia. Por que ele varia? Isso depende da quantidade de pessoas usando o Docker Hub, que é onde fica a imagem dos ambientes Dockers, tá, que a gente tem, e a velocidade do seu servidor. Aqui o meu servidor tem 300 megas de velocidade de conexão. É uma puta conexão para o servidor, é excelente, só que ele faz o download de acordo com o que o Docker Hub libera. E também o tamanho da imagem, tá? Se a imagem é muito grande, é natural demorar um pouquinho. Como está demorando, eu vou pausar e vou voltar quando terminar. Terminou aqui, pessoal. Eu peço desculpa pela bagunça aqui atrás, tá? A gente tá de mudança ainda, então infelizmente não deu para arrumar o estúdio novo ainda, tá bom? Então vamos lá. Ele me deu aqui que está tudo rodando. O que eu tenho que fazer? Eu posso acessar o domínio, tá? Que eu criei, mas é legal você esperar alguns segundos. Eu vou dar um open in new table para ver se ele realmente vai abrir. Ó, ele deu um probleminha aqui. Eu vou esperar um pouquinho, tá? E vou abrir novamente. Bora lá, pessoal. Voltei aqui e o que acontece? Eu pulei uma etapa aqui que você não vai pular, você vai conseguir fazer. Aqui na Let's Encrypt, você vai vir em SSL, tá? Vai vir em Overview. E nesta opção aqui, você vai clicar em Full. Por quê? Como a gente está gerando um certificado tanto no servidor como um certificado usando o da Cloudflare, a Cloudflare ela encripta a comunicação navegador do usuário, seu servidor, navegador do usuário, servidor da Cloudflare, como está no desenho aqui, ó. E aí, entre a Cloudflare e o seu servidor, ela vai verificar o certificado de segurança também. Por isso que a gente deixou o CDN ativo. Então, para que ele não fique dando erro no acesso, você muda aqui para Full, tá bom? Mudou para Full, ele vai abrir normalmente aqui seu WordPress, ó. Vamos começar nosso processo de instalação. Eu vou colocar o meu português do Brasil, ok? Avançar. Essa configuração que a gente fez não afeta as outras aplicações, tá? Por que não afeta? Porque as outras aplicações estão com o CDN desligado e se você tiver com o CDN ligado em outra aplicação que não seja essa da aula, você tem que verificar como você vai configurar o seu ambiente, tá? Aqui título, eu vou colocar site WordPress, não, melhor ainda. Desgraça. WordPress Portainer. Nome de usuário, eu vou colocar um de teste aqui. A senha, eu vou colocar aula YouTube. Tá? Confirmar o uso de senha fraca. No seu caso, por favor, não coloque essa senha. O endereço de e-mail, eu vou colocar aqui o que a gente vem usando nas nossas aulas, tá? Aula@aulafabricando.online e vou desmarcar isso daqui que eu não quero que o Google indexe o meu site. Você não precisa desmarcar, porque você quer que o Google ache seu site, eu não quero. Instalar o WordPress. Não vou salvar a senha. Deveria, né? Mas enfim. Acessar. Vamos ver aqui se vai funcionar. O usuário foi dev. E a senha foi aula. Aula o quê, gente? Aula YouTube? Acho que é. Deixa eu ver. E isso mesmo. Deixa eu salvar. E beleza. Está aqui. Temos o WordPress rodando com o Portainer. A aula ficou com 19 minutos. Acho que é um tempo razoável para você que está aprendendo bastante coisa aqui que a gente está ensinando para vocês. Ó, tudo funcionando. Deixa eu mexer aqui nos links permanentes. Vou salvar aqui a estrutura de link que eu quero, como nome do post. Ok. Vou vir aqui em plugins. Vou tentar instalar um plugin para ver se aparece algum erro, tá? Se aparecer, a gente vai descobrir junto aqui na hora. Deixa eu ver o Elementor. Cadê? Você vê que a performance do WordPress não muda. Ó. O Elementor, o Website Builder, ó. O WordPress super rápido. E lembrando, nessa aula aqui eu estou rodando no VPS KVM, tá?
Eu estou rodando nessa criança aqui, ó, no KVM2, que tem só 8 GB de memória. Olha o tanto de coisa que eu estou rodando dentro dessa VPS. Olha o tanto de coisa. E eu tenho só 8 GB de memória, tá? É uma puta VPS, uma VPS muito robusta. A partir da próxima aula eu acho que eu já vou estar com uma VPS de 32 GB de memória, por causa da inteligência artificial que a gente vai colocar para rodar dentro da VPS. Aqui eu vou fechar e já tem o elemento instalado. Por exemplo, aqui o plugin foi, ó. Então sabemos que funciona tudo certinho. Instalei o tema, vou instalar um outro tema aqui que é o Hello. Temos aqui, ó, plugins instalados, temas sendo instalados, tudo normal, tudo funcionando, tá bom? Tudo mapeado dentro do seu ambiente com Portainer e Traffic, organizado, orquestrado. Se você quiser apoiar o canal, tem o QR Code aqui do Pix. No link da descrição tem também aqui para você fazer um donate. Entre na nossa comunidade. Tá? A gente está criando uma comunidade extremamente forte aqui no YouTube, pessoas se ajudando de graça, pessoas trocando ideia no nosso grupo. A gente tem um cuidado especial para remover todos os spams, todas as pessoas que entram lá só para atrapalhar os outros, tá? E se você quiser rodar mais de um WordPress, eu esqueci de falar aqui para vocês, a única coisa que você vai fazer é refazer esses passos, tá? Só que aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em Network, vai criar uma rede com outro nome, vai adicionar o Traffic nessa rede, mesmo processo que a gente fez no começo do vídeo. Você vai trocar o nome, em vez de ser do WordPress 01, vai ser WordPress 02, beleza? Vai vir aqui no nosso container do Traffic, ok? E vai colocar o Traffic na rede WordPress 02, quando você tiver criado ela. Vai vir aqui nas stacks e vai criar a stack WordPress 02 ao invés da 01. E aí, quando você colocar as informações dentro dessa stack, por exemplo, eu vou criar ela aqui. Eu vou trocar todas as áreas, tá? Onde eu tenho 01, aqui que eu nomeei, ó, WordPress 01DB, ele viraria 02, ok? Vou descer. Aqui, ó, mais um volume, eu troco para 02, WordPress 02. Vou descer aqui. O endereço do site eu coloco o que eu quiser, tá? Eu vou pôr como 02, por exemplo. Aqui, no nome da rede, é 02, ou o nome da rede que eu defini. E aqui no mapeamento do volume é a mesma coisa. Eu mapeio outro volume. Beleza, pronto. Feito isso, eu já tenho o ambiente pronto para rodar um segundo WordPress. Ou um terceiro, ou um quarto, ou um quinto, ou quantos eu quiser. É só eu mudar o nome da rede e o nome dos volumes, que é muito importante. É claro, o endereço do site, porque isso daí é óbvio. Você não vai rodar 2 WordPress no mesmo site. E aí você faz o deploy e seja feliz. Talvez eu faça uma aula aqui rodando 10 WordPress no mesmo ambiente, mas eu acho que essa explicação aqui do final é mais que o suficiente para você poder entender como fazer isso. O vídeo ficou longo, mas ficou bem explicado. Eu espero ter te ajudado e até o próximo vídeo.